encontra um convite para começar uma nova perspectiva de vida. Encontra um convite para sair de uma terra, para começar um povo, para largar tudo que tem e começar tudo de novo. E começar de novo por quê? Porque era necessário recomeçar com o povo e fazer com que esse povo pudesse de fato reconhecer, experimentar, sentir e conhecer este Deus que estava falando com ele. O povo de Israel inúmeras vezes vive seus altos e baixos, os seus momentos de muita experiência de Deus, de muito encontro com Deus, mas ao mesmo tempo o seu momento de vazio, de solidão, e o seu momento difícil de estar perdido. E este povo que estava ali ainda precisava voltar-se para Deus. No meio de toda a história da criação e de toda a história da caminhada, Deus chamou homens, patriarcas, profetas, reis, sacerdotes, pessoas que pudessem falar e conduzir e começar um povo e fazer com que este povo pudesse então conhecer e voltar para o início de tudo, vivendo aquilo que Deus queria que esse homem vivesse desde o início da criação. Abraão foi convidado, foi chamado a começar um novo povo. Foi mostrado para ele o número de estrelas, foi mostrado para ele a possibilidade de futuro e de uma nação enorme, forte, capaz de conseguir ultrapassar as nações que estavam à sua volta, mas uma nação que fosse adoradora deste Deus que se revelava a ele, uma nação que vivesse de fato uma profunda intimidade e que tivesse este Deus revelado como sentido e o ponto focal e principal de toda a sua história. Assim, Abraão assume um convite, sem ter condições de encontrar a realidade do futuro, mas pelo ato de fé, e com fé, acreditar na voz que fala com ele. Pelo ato de fé, com fé, acreditar na revelação que recebeu. E se nós olharmos toda a história de Abraão, o pai da fé, vamos ver tamanha condição de fé aquele homem tinha, de largar tudo e começar tudo de novo, com uma única certeza, uma voz que ouviu, que de fato transformou a sua vida e que deu sentido à sua história, que lhe fez sair e recomeçar e ir ao encontro de uma promessa que ainda não havia se concretizado e que poderia não se concretizar totalmente na sua vida e que ele poderia não receber os frutos de tudo aquilo que foi a promessa, mas era preciso ser perseverante e continuar. Cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, temos um convite desse mesmo Deus, temos um chamado, uma vocação, uma missão, um ministério desse mesmo Deus, do qual muitas vezes não conseguimos enxergar todo o futuro e tudo que nós vamos viver e passar ao longo de nossa história. Mas é preciso, ao ouvir a voz de Deus, transformar toda a nossa vida, transformar aquilo que nós somos e o que nós temos numa perspectiva de coragem e de fé, imbuídos por essa voz que nos impulsiona, deixarmos a nossa vida para construirmos uma vida garantida naquilo que Ele nos chama. Cada um de nós precisa pensar e refletir nesse tempo quaresmal, no nosso chamado, no nosso convite, naquilo que é a voz de Deus, naquilo que é a missão, a vocação que Deus tem, quer específica, quer comunitária, para cada um de nós. O Senhor tem um convite, o Senhor tem um chamado, o Senhor tem uma missão, do qual nós precisamos aprender, não só ouvir a voz, não só entender o seu chamado, mas colocar em prática esse convite chamado único e irrepetível, do qual Ele espera cada um de nós, para de fato fazermos com que aquilo que Ele sonha se torne uma realidade. Que o sonho de Deus seja o nosso sonho e que o nosso sonho sonhado junto se torne uma realidade
para vivermos nele, com ele e por ele. Mas é importante entendermos, queridos irmãos e irmãs, que nós que somos do novo canal Israel, não temos só uma voz que nos chama, mas temos um Senhor que nos deu o exemplo, um Senhor que vimos hoje revelado no alto do Tabor, entre aqueles que Ele convidou para estar com Ele de maneira mais íntima. Temos um Mestre, um Deus que nos deu um caminho e que é o próprio caminho, um Deus que nos deu a verdade, que é a própria verdade, um Deus que nos dá a vida e vida em plenitude, sendo Ele esta vida. Já não estamos mais só numa voz que vai nos conduzir, já não estamos só numa voz que vai nos mostrar o caminho e nos ensinar, mas nós temos um Senhor que se mostrou como exemplo, abrindo mão de si mesmo e fazendo uma profunda kênose de si mesmo, para ensinar o homem a ser homem e para fazer com que nós, vivendo de fato aquilo que somos chamados, cheguemos à contemplação de toda a promessa como uma realidade. Assim, queridos irmãos e irmãs, se o novo povo de Israel, que nasce do sim de Abraão e que de fato é conduzido pela voz do Senhor, nós somos conduzidos como novo canal Israel, como novo povo de Israel, a vivermos uma vida de santidade, a vivermos uma vida de coerência, a vivermos uma vida pautada na palavra e no entusiasmo do cristianismo, que sendo outros Cristos e que vivendo, seguindo os passos de Cristo, aprendemos a dar a nossa vida. Nós que não estávamos no Tabor, mas que estamos no Tabor de hoje, podemos também visualizar a presença viva e real do Cristo, que se faz presente no sacerdote, que se faz presente na Assembleia, mas que se faz presente no seu corpo e no seu sangue, no altar do sacrifício atualizado no dia de hoje, como um sinal e como uma presença real transformadora, curadora, libertadora e impulsionadora de uma vida nova. Estamos em torno do altar do Senhor, abertos a uma experiência que é mística, extraordinária e que não pode ser vista como comum porque celebramos todos os dias, que não pode ser vista como normal porque celebramos todos os dias. Aqui se esconde a sua natureza, e aqui se esconde a sua natureza humana, e até mesmo a natureza divina, muitas vezes, humanamente não conseguindo enxergar, a alma, o espírito e toda a intensidade do que somos, consegue sentir a presença do Cristo vivo e ressurrecto, mas ao mesmo tempo que se entregou e se doou com sua paixão total e absoluta pela nossa salvação. Aqueles que não ouvem a voz de Cristo e aqueles que não conseguem de fato entender, diante da Eucaristia nada fará sentido. Mas para nós, cidadãos do novo céu e da nova terra, escolhidos e salvos no madeiro, chamados intimamente a uma experiência mística e total desse Cristo amoroso, a nós a Eucaristia não pode ser um costume simplesmente, uma repetição de palavras, ou alguns dias ou momentos de entusiasmo, mas precisa ser uma experiência íntima e total de um Tabor que se faz presente diante de nós e dentro de nós. O Cristo do qual podemos ver a face, o Cristo do qual podemos sentir o amor, o Cristo do qual podemos sentir a ação que transforma toda a nossa vida e que dá sentido a tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. É esta mesma voz que nos rouba as tristezas e as angústias, que nos rouba e que nos tira daquilo que nos apartava, para transformarmos num corpo místico junto com Ele. É este mesmo Cristo que se entregou, que se doou, que deu para nós um exemplo humilde e simples,
mas um trono do qual podemos adorar e reconhecer, uma coroa e uma alegria eterna para entrarmos no reino que para nós foi preparado. Se queremos ouvir a voz do pastor dizendo: vinde bendito do meu Pai, para a terra que para vós foi preparada, mais do que nunca, hoje precisamos adentrar nesse mistério para viver esta Santa Missa como se fosse a primeira, a última, a única de nossas vidas, e repetir isso a cada Eucaristia como um sinal e uma experiência real do Cristo que de fato se atualiza naquilo que nós somos, se estivermos abertos e atentos a essa experiência. Sem alongar muito mais, precisamos ver e olhar todo esse mistério do Senhor, que é nossa luz e salvação, que deseja nos iluminar e que nos salvou, do qual hoje precisamos de fato fazer esta intimidade de salvação e adentrar ao mistério desse amor. Hoje, ao celebrar um ano de sacerdócio do nosso querido Padre Gabriel, toda a comunidade se alegra, mas toda a comunidade também precisa viver o mistério do sacerdócio. O sacerdócio não pode ser visto como algo comum, normal, do qual nos acostumamos, mas o sacerdócio precisa ser visto como algo extraordinário. É o extraordinário de Deus que se revela num homem normal e comum, como dizíamos antes. O extraordinário de Deus que vai configurando a cada dia e a cada Eucaristia um homem que também disse sim a Deus. É o extraordinário de Deus que se faz realidade naquilo que é, muitas vezes, a miséria do que nós somos. O sacerdócio não é nosso, mas é de Cristo. E é Cristo quem escolhe quem Ele quer, porque quer, e muitas vezes nem sabemos de fato, na sua totalidade, enquanto aqui estivermos, por que somos escolhidos. Mas somos escolhidos porque Ele teve a iniciativa, Ele quis e Ele entende o motivo pelo qual fomos escolhidos. Talvez, ou com certeza, quando olharmos nos seus olhos e estivermos na graça da nova terra e do novo céu, tenhamos a certeza completa do porquê fomos chamados. Mas uma certeza hoje, enquanto aqui estamos, é uma iniciativa própria daquele que nos chamou. Ele, de uma maneira, falou ao coração de um homem que esteve disponível e que pôde dizer sim em meio à sua própria história. Deus não nos chama apesar da nossa história, Deus nos chama na nossa história. E o Padre Gabriel só será Padre Gabriel à medida em que cada vez mais compreender que Deus o chamou do jeito que Ele é, com todas as suas qualidades, potências, mas também com todos os seus defeitos a serem superados ao longo da sua história. Há um mistério muito profundo, do qual há de ter toda a comunidade uma reverência, um olhar claro e bonito, para reconhecer, além de toda a realidade humana, o Cristo que se faz presente e é, de fato, aquele que conduz o povo ao céu. Muito mais do que sermos amigos, os sacerdotes são, de fato, o próprio Cristo e o sinal de Cristo nesta terra, para transformar e modificar e ajudar a cada pessoa a encontrar uma metodologia acertada de chegar ao céu. Ao celebrar este ano de tantas Eucaristias, ficamos aqui felizes e alegres em saber que em todas elas, muitas pessoas puderam fazer uma experiência com Cristo. Em todas elas, muitas pessoas puderam encontrar com aquele que era o sentido de sua história. Ficamos pensando no sacramento da Eucaristia, mas também unimos ao sacramento da penitência. Quantos e quantos nesse ano puderam experimentar a misericórdia de Deus e terem a sua vida transformada? Quantos que estavam pensando talvez
em terminar com a sua própria história, ou tinham desistido de viver através do seu sacerdócio e do que Cristo fez através de você, puderam ter a sua vida transformada, modificada, o sentido da vida completamente tocado, e puderam contemplar esta face de Deus que amou e que ama e que transforma história sobre história. Se pensarmos bem em todos os sacramentos, quantos aqueles que estavam adoecidos e no sacramento da unção dos enfermos recuperaram a saúde, seja a saúde para esta vida, recuperando o convívio com seus familiares e amigos, seja a saúde para a eternidade, entrando para o reino dos céus e contemplando aquilo que um dia também nós contemplaremos. O sacramento da unção, que fez efeito para uma saúde eterna ou para uma saúde que vai ser continuada nesse mundo. Se pensarmos na santificação dos matrimônios, quantos foram aqueles que nesse ano, ao assistir o sacramento do matrimônio que era celebrado pelos noivos, você pôde ali ser um sinal de Deus para a santificação e presenciar a bondade de Deus que se revelava no amor ali entre duas pessoas. Bom, nesse ano pôde ver outros irmãos que também disseram sim, impor as mãos sobre a cabeça de outros irmãos e também ver esta mesma riqueza acontecendo e se tornando realidade na vida de outros homens como você, com qualidades e defeitos. Talvez muitos daqueles que cresceram com você ainda te vejam como Gabriel. Talvez muitos daqueles que te viram meninos ainda consigam enxergar somente o menino Gabriel, o jovem, o adolescente, ou aquele que participou da sua história. Outros já veem o sacerdote Gabriel, mas por trás do menino, do jovem, do adolescente, do homem Gabriel, que fez a sua experiência e encontrou com certeza o seu chamado e a sua vocação, está aqui o próprio Cristo, o qual nós reverenciamos, o qual nós adoramos, o qual nós reconhecemos. Nós queremos dizer nesse dia de hoje, em comunidade, obrigado pelo seu sim. Um sim que muitas vezes nem sabe onde vai dar, um sim que muitas vezes nem sabe onde vai chegar, nem sabemos quais são as paróquias, os ministérios, onde o seu sacerdócio irá chegar ao longo da sua história. Hoje você trabalha na formação, hoje temos a alegria de ter você em nossa paróquia, vivendo o seu ministério aqui e fazendo este povo aqui pelo seu ministério encontrar o amor de Deus e santificar. Aonde vai chegar não sabemos, mas sabemos aonde chegou. Cristo vive de maneira especial em você todos os dias. Cristo, tesouro da eternidade, está em você, e é Ele que te configura e vai continuar te configurando para que o seu sacerdócio, que é dele, se una a quem você é, para ser sempre a face amorosa e misericordiosa do Cristo na vida de tantas pessoas. Enfim, sem me alongar, porque a festa é sua e a alegria de hoje é de toda a comunidade de celebrar com você, dizer que esse sacerdócio de Cristo seja sempre o alimento do homem, da pessoa que você é e que sempre foi, e que esse sacerdócio de Cristo que está em você possa plenificar aqui e em qualquer outro lugar, que não seja agora, mas em qualquer outro lugar, aquilo que é o seu ministério, o seu sacerdócio. Obrigado pelo seu sim, pela sua vida. Amém.